Bom dia, turma. Galera, o assunto de hoje é o Império Bizantino, ou melhor, Idade Média Oriental. Esse assunto, o Império Bizantino, está na página 35 do módulo de vocês, lembrando que é da unidade 3, ok? Vamos ver o que é que tem aí para hoje. Só para lembrar que o Império Romano ele vai chegar a atingir sua expansão máxima, de acordo com o que está aí na imagem, aí, dominando praticamente toda a Europa, parte da Ásia, parte da África. Entretanto, as ameaças dos povos germânicos, que era conhecido como povos bárbaros, isso vai fazer com que ocorra algumas mudanças no Império, e o Império Romano, que vai ficar dividido aí a princípio em três e depois em dois, né, Oriente e Ocidente, o Ocidente vai ser invadido pelos povos germânicos, como a gente vai ver na próxima. Como vocês vão observar, o Império Romano ele vai ficar dividido em duas partes: o Império do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império do Oriente, com a capital em Bizâncio. Entretanto, cada parte se subdividiu em outras duas partes, formando-se aí praticamente 4 governos. E em decorrência disso, ela foi chamada de tetrarquia. Como já foi dito na aula anterior, o Império Romano do Ocidente ele vai entrar em decadência, sua estrutura social, política, econômica, religiosa ela vai ficar desestruturada, né? Enquanto o Império Romano do Oriente, que passa a se chamar Bizâncio, ele vai conseguir manter sua estrutura política, econômica e social, né? E ainda vai conseguir se expandir por mais alguns séculos. Tá aí o que se tornou, né, o Império Bizantino, né? Esse território aí era formado do Império Bizantino, e com sua capital em Constantinopla. Nas questões políticas aí você vai observar que o chefe supremo do Império Bizantino era o imperador. Ele era escolhido pelo povo, pelo Senado e pelo exército. Assim, o poder político não era hereditário, mas o imperador costumava indicar o seu sucessor. O imperador era considerado representante de Deus na terra, portanto detinha em suas mãos não só o poder político, mas também o poder social, econômico e religioso. Foi denominado cesaropatismo, que era a forma de governo do Império Bizantino. Você vai lembrar do César, né, que é o imperador romano, e papismo relacionado à religião, porque lá também a religião era cristã, entretanto era longe da Igreja Católica Apostólica Romana. Vai se formar uma nova religião que a gente vai ver mais à frente. O grande imperador romano que marcou a história foi Justiniano, ele que conquistou vários outros territórios, somando esses territórios dos povos bárbaros, que chegou a expandir até o Império Bizantino. A religião bizantina era o cristianismo. Eles se consideraram um povo escolhido por Deus para o seguimento de seus mandamentos. O chefe da igreja cristã oriental era o patriarca de Constantinopla. Ele era escolhido pelo imperador. Os bizantinos não aceitavam decisões e nem algumas crenças da igreja cristã do Ocidente. Então a igreja, aí você observa, está dividida em igreja do Ocidente e igreja do Oriente. A do Ocidente chamava-se Igreja Apostólica Romana e o Oriente, Igreja Ortodoxa Grega. Na cultura grega, eles passam a promover construções de templos, igrejas, palácios e prédios públicos decorados com pinturas e mosaicos. Dentre esses mosaicos, principalmente nas catedrais, como se destaca aí no São Apolinário Novo, há passagens da Bíblia, né, no intuito de promover, ou melhor, divulgar as escrituras bíblicas. E isso fazia parte aí da cultura dos gregos, ou melhor, da cultura bizantina. O auge do Império Bizantino vai ser atingido ali entre os anos 527 e 565, durante o governo do imperador Justiniano. Ele, como já foi dito, vai buscar reconquistar parte do Império Romano do Ocidente que sempre tinha sido perdido. Durante o governo dele, também vai ser criado o Código Justiniano, né, que vai atualizar as normas jurídicas do Império. Inclusive, muita gente que estuda direito sempre dá uma revisada nesse conjunto de livros do Império durante o governo de Justiniano. Para redemarcar as suas regiões, ele vai promover várias construções e fortificações de edifícios no intuito de redemarcar o território reconquistado. Então, vocês observam aí no mapa abaixo, aí, lado esquerdo, esses foram os territórios aí que foram reconquistados, né, pelo imperador Justiniano. Voltando às discussões religiosas, a gente observa o movimento iconoclasta. Que movimento foi esse? Bom, lá na formação da Igreja Católica começou-se o culto às imagens
E esse culto às imagens fez com que os monges passassem a se aproveitar das pessoas vendendo imagens e acumulando riquezas. O imperador bizantino não aceitava essa atitude desses monges, né? E aí ele vai proibir o culto de imagens e também vai chegar a decretar pena de morte àqueles que desobedecessem, né? Então você observa que no Império Bizantino o imperador estava acima da religião. Então isso aí ficou conhecido como movimento iconoclasta, ou seja, contra a venda de imagens ou o culto de... Aí a partir de 1954, vai haver uma divisão da Igreja Católica. Ela vai ficar dividida em oriental e ocidental. Então vai haver uma cisma, né? Quer dizer o quê? Vai ser uma separação definitiva entre o cristianismo ocidental e oriental. Esse rompimento deu origem no Ocidente à Igreja Cristã Apostólica Romana, sob a liderança do Papa, e no Oriente a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, comandada pelos patriarcas. Mas lembrando que o poder do patriarca estava abaixo do poder do imperador, ao contrário do que vai acontecer no Ocidente, né? O Papa está acima de qualquer outra lei. Então aí vai ocorrer, a partir do século XI, né, a divisão da Igreja Católica entre oriental e ocidental. A partir do século VII, vai surgir uma nova religião, oriunda aí do judaísmo, que foi o islamismo. O islamismo vai surgir através do profeta Maomé e ele vai começar a se expandir para o Ocidente, atingindo aí o Império Romano, tanto do Oriente como do Ocidente. Entre esses conflitos, né, vão surgir islâmicos mais pacíficos e islâmicos mais radicais, como é o caso dos seljúcidas, né? Os seljúcidas vão ser responsáveis, a partir do século XV, aí, invadir o Império Romano do Oriente, ou seja, vai ser a queda do Império Bizantino. Isso acontece em 1453, século XV. E isso aí também simboliza o fim da Idade Média, porque a invasão, né, a derrubada de Bizâncio, representa aí a reabertura do comércio, representa a reabertura da cultura, o renascimento de várias ideias greco-romanas. Então isso aí simboliza o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Atualmente, Constantinopla é conhecida como Istambul e pertence à Turquia, ou melhor, é a capital da Turquia, né? Apesar de um passado turbulento, seu centro histórico encanta e impressiona muitos turistas devido à riquíssima variedade da cultura que dá mostras dos diferentes povos e culturas que por lá passaram. Istambul ainda é centro de alguns conflitos religiosos, de vez em quando sofre alguns ataques terroristas, né? A gente coloca assim, porque ainda há aquela questão política, social, econômica, as diferenças, né, que eles acabam se enfrentando por ali. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse. E como de praxe, né, a gente sempre faz aquelas atividadezinhas no final da aula, atividade de fixação, então faça a atividade da página 40 à página 42. Qualquer dúvida, deixe lá no meu PV, no WhatsApp, né? E tenham um bom dia a todos e até amanhã.